Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo que eu prometi, né? Sobre falsos cristãos. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco aqui, irmãos. Espera aí. Acho que tá bom agora. Sobre falsos cristãos e verdadeiros cristãos, falsos profetas e verdadeiros profetas, tá? Deixa eu fazer uma pequena oração aqui, irmãos, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, me coloco diante da sua presença junto com meus irmãos em Cristo para estudar da sua santa palavra, para ter entendimento, que o Senhor mova do seu Santo Espírito e esvazie do meu entendimento carnal humano e me encha da sua sabedoria espiritual, me conduza pela sua santa e bendita palavra do seu poder, que o Senhor é santo e santo e santo, 3 vezes santo. E me esvazie do meu intelecto humano e encha da sua sabedoria espiritual. A mim e meus irmãos, nos dê entendimento segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade carnal. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo que eu oro, te agradeço por tua honra, tua glória, teu poder, tua majestade, teu domínio sobre a minha vida, dos meus irmãos em Cristo, para todo sempre. Amém. Obrigado. Aleluia. Então é isso aí, irmãos. Entendeu? Falar com Deus é mais simples do que você imagina. Não é aquela coisa religiosa. Aquilo ali é tudo... Perdoe o barulho aí, irmãos. Que é assim mesmo. Aquilo ali é tudo teatro, tá? A palavra de Deus, você fala, de várias formas. Às vezes eu ajoelho em casa, porque eu mostro reverência para o Senhor. Eu gosto de orar ajoelhado. Mas você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar... às vezes você na sua mente, às vezes você fala com Deus como se estivesse falando com seu amigo. Ele é seu amigo. Não tem esse negócio de cerimônia, coisa espiritual, entendeu? Isso aí é coisa de religioso. A Bíblia não é um livro religioso, tá? Para quem não sabe disso, ela não é um livro religioso. Ela fala que odeia a religiosidade, entendeu? Então, pessoa que transpira religiosidade, Deus, cara, não quer nem negócio com essas pessoas. Porque ele fala lá em Apocalipse da grande meretriz, da falsa noiva, ele está falando da igreja falsa, tá? Entendeu? Então, cara, velho, entendeu? Então, se atenham. Porque, o que acontece, irmãos? Esse vídeo aqui, os vídeos que eu faço não é para me aparecer, tá? Meus contatos aí que me seguem, eles já me conhecem, já sabem disso. Eu jamais quis fazer vídeo, isso aí foi Deus que usou a boca de um irmão que falou: Fernando, você foi vendedor, você é bom com as palavras, você tem uma unção, você tem uma luz, cara, vai lá, faz o... Eu falei, eu não quero me aparecer, cara. Aí ele falou, não, cara, mas não é para você se aparecer, é para você apontar para Cristo, entendeu? Apontar para a palavra, para a Bíblia, para dar entendimento para a pessoa, para levar conhecimento. Aí eu falei, mas as pessoas não querem isso aí. Aí ele falou, não, cara, se você for pensar assim, cara, então você não vai fazer a vontade de Deus nunca, porque Deus nos chama para quê? Entendeu? Cada um tem o seu propósito. Um chama para ser médico, outro chama para ser evangelista, outro para ser doutor, instruir na palavra, outro para abrir os olhos da igreja, outro para pegar paz incrédulo, outro para ser bombeiro, cada um tem um propósito nesse mundo que Deus chama. Alguns atendem o propósito, outros não. Alguns atendem o chamado de Deus, outros não. Quem não atende e quem não quer andar nos caminhos do Senhor, ela vai colher os frutos amargos tanto nessa vida como na próxima vida eterna. Porque tem a perdição eterna, que você vai sofrer por toda a eternidade lá no lago de fogo, porque a Bíblia diz isso, tá? Quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser, não acredite. Eu falo o que a Bíblia diz, vai lá e compare na Bíblia. Porque às vezes eu cito, eu decoro mais o contexto do que a Bíblia fala do que versículo. Eu não decoro muito o versículo. E quando eu decoro, por que eu não falo, vai lá no tal versículo que está lá? Sabe por quê? Porque se eu der pronto para vocês vão lá no versículo e vai ter que fazer igual os falsos profetas faz, tirar o versículo do contexto e interpretar aquele versículo como aquilo fosse aquilo tirado do contexto. Não, a Bíblia tem um texto e contexto. Para você, tudo posso naquele que fortalece. Eu sempre uso isso, né? Para você entender, porque Paulo fala, tudo posso naquele que fortalece, não é que você é um super-homem. Você tem que ler a carta toda para entender o texto e o contexto do que ele está falando ali. Entendeu? A Bíblia, eu já instruí muitos de vocês aqui, irmãos.
você se lê ela, você estuda ela assim. Eu gosto de falar estudar, tá? Porque eu estudo, eu não leio. Mas você interpreta a Bíblia assim, ó. É texto, contexto, verbo passado, presente e futuro. Para quem, que época que Deus está falando, para quem Deus está falando, se serve para nós hoje, se não serve, o que serve, o que não serve. Isso chama dispensação, dispensacionalismo, entendeu? Então você tem que entender isso. Então, para quem está falando, quando está falando, verbo passado, presente. Quando Jesus fala edificarei, ele está falando de futuro, não é? Quando ele fala se credes em mim e credes naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele está falando verbo presente. A partir que você creu, sua vida eterna já começa aqui. Entendeu? Então, verbo passado, presente e futuro. Terás, ou não, lá teve, verbo passado, então teve. Então, ele está falando do passado. Entendeu? Edificarei, futuro. Tem, presente. Entendeu? Você tem que ter essas regras básicas de interpretação, senão você vai interpretar tudo errado. E outra chave que você tem que ter. Para você desvendar as linguagens que Deus... Jesus fala muito por história, que é chamada parábolas. E Jesus, no livro de Apocalipse, ele dá revelação para João e usa muito figuras. Entendeu? Para você identificar as figuras, só tem uma chave. Você tem que entregar a vida para Jesus para ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo... Você não tem. Muita gente fala assim, eu creio em Deus. Mas aí você fala assim, você já entregou a vida para Jesus? Não. Eu falei, então quem não tem o filho não tem o pai. Então você sabe que Deus existe, que Deus é o Criador do céu e da terra, mas você não anda no ensinamento da palavra e nem aceitou Jesus. Então você ainda não é o filho de Deus. Certo? Isso não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, tá? Leia a carta de João todinho, faça esse dever de casa que você vai entender o que eu estou falando. Quem não tem o filho não tem o pai. Por isso que a gente tem que entregar a vida para Jesus. E não é entregar a vida para Jesus, não é você subir no púlpito de uma igreja e o pastor falar, quem quer aceitar Jesus? É eu. Porque tem que ser uma coisa de coração, não é uma coisa de boca. Certo? A boca fala que o coração está cheio. Então, o que acontece? Eu observo muito, a pessoa fala, eu escuto. Aí eu observo se o que ela fala condiz com as atitudes dela. Eu pego a pessoa no pulo aí, entendeu? Então, falar até papagaio fala. Cada um, palavra se joga ao vento. Muita gente fala isso aqui, ó. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Depende. Você não tem que provar para a pessoa que quer te derrubar, que quer o seu mal, que quer te pôr para baixo, que quer falar mal de você. Para isso você não tem que provar nada, você tem que provar para Deus. Agora você tem que provar para as pessoas para ganhar a confiança de pessoas boas, que querem o seu bem. Você tem que mostrar para ela que você é uma pessoa de bem e verdadeira, que fala a verdade, que anda na verdade, que você é justo, que você é honesto. Entendeu? Você tem que provar. Quando você arruma um emprego, você não tem que provar para o seu patrão que você é um bom funcionário? Como não tem que provar? Quando você conquista a mulher, você não tem que provar para ela que você é um cara decente, um cara que pode amar ela, que vai tratar ela bem. Não tem que provar? Como não tem que provar? E se você conquistar a amizade, você não tem que provar que... Por isso que muitas amizades são falsas por aí. Porque você não prova se a pessoa é verdadeira com você, é honesta, sincera. Você tem que pôr as pessoas à prova. Deus não prova a mim e você. Deus não põe você em prova para testar você. Se você é fiel, se você vai ser fiel a Ele até as últimas consequências, se você só quer... Porque teve lá na época de Jesus, nos evangelhos, que Jesus curou enfermos, abençoou muita gente, mas quando Ele começou a ensinar sobre a salvação e a perdição, sobre o inferno e o céu, o pessoal rapou fala. Então a pessoa não quer a verdade, ela não quer... o Deus da bênção, ela quer as bênçãos, ela me dá bênção, eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, eu quero ser alimentado, porque ela só lá por causa dos peixes, da multiplicação dos peixes e dos pães, então ela queria comer, então o próprio Jesus falou, aí o pessoal fala que Jesus só fala a palavra mansa, que Jesus não confronta, que Bíblia você está lendo, certo? Jesus fala assim mansamente, às vezes dá uma mansidão, né? Mas ele fala palavras duras assim, tanto para os religiosos fariseus, quanto para o povo pecador. Porque ele fala assim, olha, ele trata bem o pecador, mas ele é contra o pecado. Então, primeiro ele fala, ó, eu vim para os pecadores, para salvar os pecadores ao arrependimento. Aí daqui a pouco ele fala para o pecador, vai e não peques mais, se arrependa. Entendeu? Então pronto. Então, e ele fala, às vezes ele fala a palavra dura,
para as pessoas, que nem ele fala assim, do fogo eterno, ele fala da perdição, aí as pessoas saem fora, entendeu? Porque ela não quer ter conhecimento e não quer se arrepender, verdadeiramente, só quer ser abençoada, entendeu? Ela não quer obedecer a palavra de Deus, quer ela ser abençoada. Não estou falando que você tem que obedecer tudo, porque você não consegue, nós somos falhos, mas o máximo que você puder andar na justiça, no amor, na verdade, e para você andar nesses caminhos, você tem que conhecer a palavra. E para conhecer a palavra, não basta conhecer, você tem que praticar. Entendeu? E isso não é impossível para quem tem fé, tá? Tudo é possível para quem tem fé. Tá? Quando a pessoa fala, isso não dá, sai fora dessa pessoa, cara. Porque a pessoa pessimista que tudo ela bota defeito, tudo ela vai ir contra a evolução. Entendeu? Então, caras, você acha que é impossível? Então fique com o seu impossível aí, porque eu vou para o rei do possível. O que é impossível para mim não é possível para Deus. Se eu estou em Deus e Deus está em mim, tudo posso naquele que me fortalece, certo? Então não deixa a pessoa te iludir com palavras mansas e cheias de mel, porque isso é enganação, certo? Às vezes tem palavras que é dura, mas que cura. Tem palavras que as pessoas te tratam bem, te bajulam, mas ela não quer sua evolução, ela quer te sugar, ela quer te enganar, ela quer te levar para o engano, ela quer tomar o que é seu, ela quer ver você no limbo, entendeu? Então, muito cuidado, hein, irmãos? Então vamos lá, né? O vídeo de hoje eu falei que ia ser como identificar falsos cristãos pelas atitudes. O que a Bíblia fala? Provai os espíritos. O próprio Evangelho de João fala isso, tá? Procure lá, eu não vou dar o versículo não, vá lá você e procure, para incentivar você a ir procurar na Bíblia, tá? Eu sei que está em o Evangelho de João não, carta de João, procure em carta de João. Provai os espíritos para ver se provém de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo, entendeu? E Jesus falou que no final dos tempos teria isso. Muitos trairiam uns aos outros, enganadores, o amor ia se esfriar, fraudulento, engano, tudo com aparência de piedade. Ou seja, a pessoa vai se vestir de santa, entendeu? Esses é que são perigosos. Não é aquela pessoa, às vezes, não julgue pela aparência, tá, irmãos? Você vê um cara no púlpito de terno e gravata, aprenda a distinguir isso daí, ó. Que eu vou orientar você, se quiser, né? Se vocês não concordar também, vocês não são obrigados a concordar, não. Você sabe onde estão os verdadeiros demônios? Na época de Jesus, os demônios, eles tribuchavam a pessoa. Hoje os demônios veem que isso não tem mais utilidade para ele. O que ele vai fazer? O Satanás, ele é astuto, ele é mais inteligente que todo ser humano junto, certo? Porque se ele não fosse, ele não enganaria uma terça parte dos anjos que se corrompeu e viraram os demônios junto com ele. Porque os anjos eram muito mais evoluídos espiritualmente que o ser humano, tá? Só que nós vamos chegar no nível do ser humano quando nós partimos para a eternidade. Mas até então eles são mais evoluídos. Então o que acontece? Se ele enganou, ele pode enganar nós, certo? Tolo de quem pensa que Satanás não é sábio. Satanás é mais sábio que todo ser humano justo, só não é mais sábio que Deus. Quando você tem Deus, você não tem que temer o diabo, você não pode enfrentar ele sozinho, mas você tem que enfrentar ele no nome poderoso santo do seu Jesus. Sozinho você vai se estrepar. Cuidado, hein? Então você usa o nome de Jesus, o nome de Deus Jeová, para enfrentar as nossas espirituais da maldade. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, é o que está por trás da pessoa má. A pessoa faz maldade porque ela está carregada de demônios atrás dela. E Jesus via isso atrás das pessoas. E Jesus, às vezes, até os cristãos verdadeiros, ele não pode ser possuído por demônio, mas os demônios podem assoprar na vida dele e jogar um cristão contra o outro. Então você tem que estar base nas escrituras para enxergar isso. Entendeu? Então, quando você tem base nas escrituras, você sabe identificar o porquê que a pessoa está agindo daquele jeito. Não é que você vai passar pano para ela, não. Ou você se afasta, ou você ora por ela, ou você... tem gente que tem dom de expulsar demônio. Esse dom eu não tenho, o meu dom é outro, tá? Mas ou expulsa o demônio, ou então ora pela pessoa, certo? Ou então se afasta dela. Hoje os demônios não distribuem mais. Então ao longo das eras, o diabo tentou destruir com a Bíblia, certo? Para não chegar à verdade às pessoas, certo? E ele não conseguiu, porque a verdade é o próprio Espírito de Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne, então o verbo é a palavra, certo? Se o verbo é a palavra, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e se fez carne e habitou entre os homens, diz lá o Evangelho de João, esse é o Evangelho, tá? Não é cartas. Então, o que acontece?
ninguém vai destruir a palavra de Deus. Passa os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então, o que acontece? Ninguém conseguiu destruir a Bíblia, tentaram. Hoje, Satanás ele pega a Bíblia e distorce ela na mente da pessoa. Então ele leva engano através da onde? Da religião. Entendeu? Porque ele usa aparência de piedade. Às vezes, onde está o demônio? Está nos religiosos. Quer uma prova que está nos religiosos? Não estou generalizando, tá, irmãos? Que todos os religiosos são do diabo. Não são. Mas alguns são enganados. Mas a maioria são. De 100% dos líderes religiosos. Estou falando dos líderes, não do cristão agora, tá? De 100% dos líderes, 70%, 75% são do diabo. E os outros 25% estão lá ou enganados, ou porque ele está buscando coisas que não era para ele buscar, certo? Mas são sinceros, certo? Eles estão enganados. Como você identifica isso? Jesus falou em Mateus, vai lá no Evangelho de Mateus e em João também está no Evangelho de João. Ele pegou e falou assim, ó, pôs religiosos, hein? Presta atenção. Vós sois filhos do diabo, raça de víboras, hipócritas. Jesus não fala palavras duras não, né? E logo para quê? Para religiosos. Então, hoje é a mesma coisa. Conforme vai avançando o tempo, as coisas vão... Nos tempos de hoje, o engano está muito maior do que naquela época, irmão. Por isso que a gente tem que vigiar mais. Porque hoje o engano está numa proporção tremenda. A pessoa se veste de santo. Pois não é maravilha. Vai segunda Coríntios, eu acho, né? Pois não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E os seus ministros em ministros de justiça. Para enganar as pessoas. O diabo não vem de chifre, de rabinho vermelho, que nem os religiosos pensam. Ele vem vestido de santo. Certo? Agora você olha para uns caras aí, meu primo anda tem uns amigos, né, eles andavam com uns amigos, hoje ele não anda mais, mas que era da Harley Davidson, né, e todo mundo, os cristãos falavam, lá os filhos do diabo. Às vezes tem cara lá que é filho de Deus, verdadeiro, entendeu? E esses religiosos são filhos do diabo. Entendeu? Porque eles se revestem de santo, eles ficam apontando o erro dos outros, julgando os outros. Irmão, você tá, às vezes, tudo bem que a gente quando se converte, irmão, a gente, com o tempo, não é de uma hora para outra, você vai largar dos vícios, vai largar de coisas erradas que você fazia. Mas o que o religioso faz? Ele vai, ser um cachaceiro, você vai pro inferno. Irmão, se você continuar bebendo aí, você vai pro inferno. Irmão, sai disso daí que você vai pro inferno. Em vez de ele chegar e falar assim, irmão, Jesus te ama. Jesus, ele quer uma vida melhor para você. Ele não quer que você fique aí. Ele quer que você evolua. Ele quer que você conheça a verdade. Ele quer que você se liberte do vício. Ele quer que você se liberte de engano. É assim que se prega o evangelho. Não é falando para a pessoa chegar, irmão, sai dessa vida, que isso é vida do diabo, você vai pro inferno. Entendeu, cara? Não é assim que se prega. Entendeu? E aí você fica julgando, apontando os erros dos outros. Eu também falo dos erros dos outros, mas olha o meu também. Certo? E eu falo não para julgar, eu falo para abrir os olhos, é diferente. A intenção do seu coração é diferente, entendeu? A minha intenção é para abrir os olhos espirituais da pessoa, para ela se enxergar que ela está errada ou enxergar que ela está sendo enganada, certo? Então a minha intenção é essa, não é a intenção de julgar ela, falar assim, olha, você vai para o inferno. Se ela continuar, eu sei que ela vai para lá. Só que não é assim que eu devo pregar, cara, porque aí eu vou afastar ela em vez de resgatar ela, entendeu? Então você tem que usar da sabedoria. E isso você só tem indo nas escrituras, que o próprio Deus vai te dar essa sabedoria. Não é indo na escola circular. A escola circular é outra sabedoria, para você aprender coisas, para você conseguir uma profissão, para você outras coisas. A espiritual não é você frequentando curso de faculdade de teologia. É o próprio Cristo que te dá. Subindo ao altos, deu dons aos homens. O próprio Jesus não é um homem que determina os dons que você vai ter dentro da igreja. Não é ele, certo? Ele está querendo usurpar o lugar do Espírito Santo, porque quem dá dom é Jesus por meio do Espírito Santo, não é homem nenhum. Vai para Gálatas. O que Paulo fala em Gálatas? Irmão, eu não recebi de homem nenhum e nem consultei homem nenhum. Eu recebi pela revelação de Jesus Cristo, entendeu? Então, quer dizer, você vai na palavra e Deus fala com você intimamente ali. A palavra de Deus é Deus conversando com você. Entendeu? Então ele te revela, ele te dá dom, ele te dá sabedoria, ele te dá tudo. Os irmãos, eles servem para quê? Para a gente se comungar, para buscar a mesma coisa. Tipo assim,
Não estou falando dos irmãos religiosos, eu estou falando de comunhão, seja onde for. Seja numa garagem, numa casa, seja até dentro de uma denominação que seja. Mas se você tiver, você serve de coração. Para um ajudar o outro, um auxiliar o outro, um dividir conhecimento com o outro, orar a Deus, cantar louvor, é para isso serve os irmãos, para comungar, certo? Mas você tem sua própria comunhão com Deus íntima pessoal dentro da sua casa, sozinho às vezes, certo? Mas você precisa também ter a parte de comunhão, certo? Ninguém anda sozinho. Quantas vezes eu já não propus para irmão, para mim visitar eles na casa deles e eles se recusaram? Aí eu não posso obrigar, eu fiz o convite. Ah não, eu não te conheço direito, vou pôr você, então vamos para uma praça, leva alguém com você. Quem sabe essa pessoa que não é convertida se converte ouvindo a palavra. Entendeu? Então a pessoa arruma desculpa. Então, quando a pessoa não quer, eu não insisto. Não adianta você bater de frente. Certo? Deixa ela lá. Ou ela aprende sozinha, ou ela não, vai morrer sem aprender e vai para a perdição. Aí o que eu posso fazer? Não cabe a mim, não sou eu que converto a pessoa, é o Espírito Santo. Entendeu? A minha obrigação é lançar semente. Se ela cair no terreno fértil, ela vai frutificar e dar muito fruto. Se ela não cair, eu não vou perder tempo lançar semente lá, porque ela não vai brotar e não vai dar fruto. Então eu vou para outro terreno. Entendeu? Eu vou pregar para outra pessoa que mostra interesse, que ela quer ouvir. Entendeu? Quando uma pessoa pregava para mim, mesmo que eu não concordava, eu ouvia, eu ficava até quieto, porque eu não entendia muito, aí eu escutava. A pessoa, olha, você tem uma luz. Aí eu falava, se ela soubesse a perdição que eu vivo, no mundo que eu vivo, ela não dizia. Mas eu que não entendia. Ela estava enxergando que Deus já estava trabalhando na minha vida e ele tinha um propósito. E ele já tinha me escolhido para esse propósito. Entendeu? Só que eu não estava enxergando. Então ela falava assim, olha, Jesus te ama. Eu falei, ama todos nós. Aí, eu não entendi o que a pessoa queria dizer. Que Jesus queria me tirar daquela vida errada porque ele tinha uma missão para mim. Ele já tinha me escolhido. E querendo eu ou não, quando Deus te escolhe, meu amigo, você pode fugir o que for. Você é dele. Entendeu? Ele sabe que você vai se converter. E ele sabe quem vai se perder. Só que a gente não tem esse conhecimento. Por isso que a gente tem que pregar. Às vezes você pode pregar e ver que a pessoa não quer. Aí você deixa lá. Mas você tem que pregar. Entendeu? Então, como você conhece um falso profeta? Ó, o que a Bíblia diz? Ou um falso cristão? Quem é de Deus anda na justiça. Então você que é justo e pratica a justiça, você é de Deus. Quem é de Deus não é só a justiça, tá? Eu vou dar os componentes aqui, tá? Anda na verdade. Você não vive mentindo e enganando os outros, certo? Quem é de Deus tem caráter, muda o caráter, muda a sua forma de pensar. Você vai pensar de acordo com a palavra de Deus. Você não vai pensar de acordo com o que o mundo te ensina, com o que a mídia televisiva te ensina, com o que os governos corruptos te ensinam. Entendeu? Que tudo é manipulação. Entendeu? É tudo manipulado. Certo? A informação. Aí quando a gente faz vídeo desse aqui, ó. Aí eles falam que a gente faz fake news. O fake news são eles. Esses daí que falam que a gente faz fake news, eles que manipulam a informação. Tem informação verdadeira na mídia? Tem. Mas, cara, às vezes você precisa buscar informação descentralizada, ou na Bíblia, ou na internet, e saber também o que você procura na internet, que tem muito falso profeta lá, tá? Quando a pessoa, ó, quer ver um falso profeta? Quando a pessoa põe poder em um objeto, tem gente que me envia vídeo de pastor, eu vejo, porque eu tenho carinho pela pessoa. Assim como eu vi o vídeo pela pessoa meus ou de terceiro e ela vê, eu também seria deselegante eu não ver o vídeo que ela me envia. Eu vejo. Só que eu sei, só que ela não tem a noção e eu tenho. De distinguir o falso profeta. Então um vídeo que algumas me mandam, eu falo, puxa, a pessoa ainda está sendo enganada. Esse cara é o falso profeta, eu identifico ele de longe. Quando ele começa a pregar, quando ele começa a dar poder para objeto, isso era do Antigo Testamento, no Novo não tem objeto. Ô irmão, põe um copo com água aqui. Cara, isso é fraudulência, velho. Entendeu? O poder está direto da fonte de Deus, a fonte da água da vida, a palavra é a água da fonte da vida. Está ali. É o único poder que você vai ter na sua vida, tá ali, nas escrituras. Mas a pessoa gosta de coisa fácil. As coisas de Deus, olha, Deus falou, entrar pela porta estreita. A porta estreita é Cristo, ele é a porta, ele chama de porta. Porque larga é a porta que conduz à perdição. E muitos são que entram por elas.
Quer dizer, a pessoa gosta de coisa fácil, ela não quer estudar, ela dá trabalho, irmãos, dá trabalho. Irmão, não quero ter trabalho não, já trabalho demais lá no meu trabalho, eu trabalho aqui, eu trabalho ali, eu trabalho em casa, que eu vou ter trabalho para estudar a Bíblia, as escrituras, aqui nada, aqui eu vou lá na igreja que o pastor dá tudo mastigadinho para mim, tá? E se o pastor for falso profeta? Ele te engana, ele vai pro inferno e vai te levar junto, tá? Você me perdoa a expressão da palavra que eu vou usar aqui, seu trouxa idiota, entendeu? Você tem que parar de engolir tudo. O cristão é questionador. O cristão, ele é sábio, ele vai ter discernimento. Deus não vai deixar ele ser enganado, certo? Como? Usando você. Você vai para as escrituras, Deus está falando com você. Eu não acredito nesse cara não, ele é falso profeta. Não acredito ele é falso cristão. Ele se faz de bonzinho, mas olha as atitudes dele, ó. É contra a minha palavra. Matou a charada, irmão. Certo? Então, se é uma pessoa, você vê ela te induzindo a fazer coisas injustas, a mentir, a enganar, a manipular os outros, certo? Isso daí não é cristão nem aqui nem na China, mesmo que ele fale que ele é de Deus. Às vezes eu vejo as atitudes, eu vejo que ele fala que tem fé em Deus, que crê em Deus, e eu vejo que o que ele fala não condiz com as atitudes. Então ele logo não é um verdadeiro cristão e nem é crente de verdade em Deus. Só que às vezes eu não posso falar para ele, porque vai debater, ele vai falar que não, entendeu? Mas eu tô vendo, então eu já sei como eu vou me defender daquilo ali. Eu não arrumo briga com ele, mas quando ele vir para mim, eu sei que ele é falso, que ele é enganador, que ele é mentiroso, então eu não vou acreditar em nada que ele diz, certo? Aqui na minha mente, ó, tá tudo aqui, entendeu? Por isso que você tem que ler a Bíblia e repetir, ler e repetir, para você gravar o que tá nela, para quando você tiver alguma situação. Você sabe que eu debato com pastores, irmãos, e eu ponho os pastores no chinelo, sabe? Porque não é porque eu sou melhor que eles, não. É porque ele não tem o espírito, ele tem o curso de faculdade de teologia, ele tem a letra. O que é ter a letra? Ó, você estuda as escrituras, certo? Você vem aqui, ó, ou estuda ou lê, você vem aqui e lê as escrituras, certo? Só que você interpreta com a carne, não com o espírito. Então, você foi lá, fez o curso de teologia. O que eu acabei de falar? Cristo é que te dá o dom. Eu tenho a 6ª série, certo? Como que eu sei tanto das escrituras? Porque Cristo me deu o dom. Não foi o curso de teologia de faculdade. Eu não aprendi na escola circular. Entendeu? É um dom que Deus me deu. Vem direto dele. Entendeu? Então, cara, é aqui, ó, o Espírito. Para você ter o Espírito, você tem que entregar a vida para Jesus. Se você não fez isso e você quer mudar a sua vida, quer ser um filho de Deus, entrega a vida para Jesus. Como que entrega a vida para Jesus? Entra no seu quarto, fecha a porta. Fala assim, olha, Senhor é meu Deus e meu Pai. Eu reconheço que o Senhor enviou o seu Filho amado, o único Filho. Isso daí é tudo mover, tá, irmãos? Aí você fala, você é paranoico, você é bitolado. Tá bom, então tá bom. É sua opinião, eu respeito. Tchau. Vai acreditando nisso aí. O mundo espiritual, irmãos, ele interfere no mundo físico. Ele é mais presente do que muita pessoa imagina. É que as pessoas não conhecem o mundo espiritual. Entendeu? As criaturas espirituais, tanto do bem como do mal, ela move coisas nesse mundo. Entendeu? Tá, então voltando ao nosso assunto. Então você vai para a escritura, você tem que, ó, Senhor meu Deus e meu Pai, vem na sua presença e creio que o Senhor enviou o Filho amado do Senhor, o seu único Filho, para dar a vida por mim, se entregar na cruz para pagar os meus pecados, e eu confesso o meu pecado, sei que sou pecador, sei que fez muita coisa errada lá atrás, eu me arrependo, eu me entrego, me conduza pelo teu Santo Espírito, me dê o seu Espírito, Senhor, por meio da minha fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Então, eu creio que Ele morreu para pagar meus pecados. Pronto, aí vem o Espírito Santo morar em você. Aí você vai ter vontade de ir para as Escrituras. Como identificar o cristão falso? Uma prova bem eficaz, certo? Eu vou mostrar o falso profeta, mas vou mostrar agora primeiro o falso cristão. Eu nunca vi um cristão, hoje eu fiz um teste desse daí com uma pessoa. Eu comecei a falar da palavra, eu falei assim, ó, você sabe que o dinheiro de papel vai acabar, né? E você sabe que quando você tem o dinheiro de papel, você controla o que você faz. Quando você for só dinheiro digital, quem controla é os governantes, tá? E o dinheiro e a sua vida está na mão deles. Então, quando chegar esse tempo aí, certo? Se você não andar num sistema desse mundo, que é o sistema da besta, do anticristo, se você não andar de acordo, ele vai bloquear o seu salário.
Você lê Apocalipse? Não lê, né? Então, o que é religião para você? Eu perguntei pro cara. Aí ele falou assim, religião tá em todo lugar, tal. Eu falei assim, ó, você sabe que religião não tem nada a ver com ser cristão? Religião é uma coisa, ter fé em Deus e ser cristão é outra. Muita gente confunde e fala que é a mesma coisa. O falso profeta faz isso, entendeu? Tem muitos falsos profetas dentro da religião religioso que não tem o Espírito. E tem muita gente que está fora das denominações e que é verdadeiro cristão em Cristo. Eu nunca vi um cristão verdadeiro. Quando você se converte e entrega a vida para Jesus, irmãos, você passa a ter sede da verdade. Você passa a ter prazer em ler a Bíblia. Eu nunca vi. Eu falei, você lê a Bíblia? Ele falou que não. Eu falei, como é que pode um cristão que não lê a Bíblia? Um cristão verdadeiro, que não lê a Bíblia. Ah, mas eu tenho espírito. Que espírito? Você tem? Porque tem vários espíritos. Você sabia que tem vários deuses no mundo? Que Deus você crê? O Deus da prosperidade financeira, sabe como chama ele? Mamon. É um demônio. Só para você saber. Ah, não concordo. O problema é seu. Eu não estou pedindo para você concordar comigo. Curto e grosso, né? Ó, como eu falo, às vezes a pessoa se enfurece, ela fica com raiva. Eu sou um amoroso. Se você se enfurecer contra mim, eu não vou me enfurecer contra você. Pode ficar tranquilo, eu te respeito. Só que eu falo as verdades que às vezes dói. Você não quer ouvir, então... Entendeu? Certo? Outra coisa. Tem a deusa deusa da fertilidade. Tem o Deus desse século, que é o Satanás. Tem vários deuses que a Bíblia relata. Mas qual que é o Deus verdadeiro? Você sabe distinguir? Entendeu? Porque há muitos deuses que se chamam deuses no mundo. Então, como é que uma pessoa que se diz cristã e um cristão verdadeiro não tem prazer de ler e estudar as escrituras? Aí você tem que se avaliar, porque a própria Bíblia fala, irmãos, que a gente tem que avaliar nossa fé e avaliar se nós somos convertidos verdadeiramente ou não. E eu faço isso comigo mesmo. Mas eu sei que eu sou, sabe por quê? Eu olho lá para trás para minha vida. Olha para a sua vida lá atrás, como ela era e como ela é hoje. Quando você é novo convertido, você tem um ano de conversão, você ainda está no processo. Então você não pode cobrar de uma pessoa que tem um ano de convertido que ela tenha mudança brusca. Não, é aos poucos, tá? Mas um cara que já tem 3 anos para frente de convertido e não tem mudança de vida, irmão, esse cara não é convertido. Ou essa pessoa, essa irmã ou esse irmão. Porque quando você se converte, a palavra de Deus muda a sua mente. Ela faz uma metanoia. Você tem uma outra visão do mundo, certo? É igual Matrix. Você descobre a verdade. Esse mundo é enganador. A verdade só está aqui. Então, você tem sede da verdade. Então, você vai estudar para conhecer quem é esse Deus. Como ele age. Por que ele age do jeito que ele age. Por que ele salva um e pune outros. Por quê? Você tem que conhecer, tem que saber. Você não pode tirar conclusões se você não conhece. Certo? Então, nunca vi um cristão que não lê a Bíblia, que não gosta da Bíblia. Isso aí é anticristo, cara. É o espírito do anticristo. Entendeu? Então, um cristão que gosta de enganar as pessoas. Um cristão que gosta de fraudar. Um cristão que derruba o seu colega de trabalho para conseguir o posto dele. Ou então para ficar bem com o chefe, sacaneando os outros. Puxando o saco do patrão. Cara, eu observo tudo isso daí, velho. Eu fico na minha às vezes. Não adianta eu ir lá falar, você é falso, você é isso, você é aquilo. Não, eu só me resguardo da pessoa. Porque não vai adiantar eu ridicularizar. E o meu intuito não é ridicularizar ninguém. Não é derrubar um engano. Porque você sabe que o enganador e o mal se destrói sozinho. Porque a todos vai ser manifesto o seu desvario. Lá na frente a máscara dele vai cair. Certo? Então eu deixo lá. Eu só fico observando. Fala, esse cara pensa que é esperto? O mundo é dos espertos? Será? Cuidado, hein? Entendeu? Cuidado, esperto demais, se lasca. Entendeu? Passa a perna nos outros, passa pra você ver. O que você planta, você colhe aqui e ainda vai colher na eternidade quando você partir daqui. E na eternidade é pior. Porque lá é ranger de dente, de dia e de noite, não tem sossego nem de dia e de noite, é sofrimento eterno. Ah, não tem sofrimento eterno? Ah, mas você acredita que tem vida eterna. Ah, a parte boa você acredita, né? Entendeu? Você sabe o que o falso cristão faz? Ele pega só o que convém para ele, isso aqui é para mim, da Bíblia, e o que não convém, ele fala, não, isso aqui não é para mim não. Toda a Bíblia é para todos nós, tudo que fala aqui é para mim, é para você, certo? Pode nos servir nesse momento aqui da sua vida, nas coisas que você está passando agora, irmãos.
certo? Mas pode servir no futuro, ou serviu no passado, entendeu? Então toda a escritura é inspirada para ensinar, para redarguir, para demonstrar, para corrigir, para repreender, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo, entendeu? Então nunca vi um crente que tem rejeição à palavra de Deus, verdadeiro. Aí a pessoa fala, eu sou de Deus, eu gosto de Deus, eu creio em Deus. Tá, você crê? Como que eu te provo que você crê ou não? As suas atitudes. Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa verdadeira? Eu não estou falando de vez em quando você errar, porque nós somos falhos, nós vamos errar. Só que você tem que chegar e reconhecer. Quando você erra com uma pessoa, você vai lá e peça perdão para ela. E peça perdão para Deus. Errei, pai. Fiz aqui. Davi não pecou? Ele não se quebrantou na presença de Deus? Ele não se reconheceu errado? Então é isso, irmão. É isso. Errar, nós todos vamos errar. Agora, quando você vive, o que a carta de João diz? Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós temos pecado, certo? Mas o verdadeiro filho de Deus não vive na prática do pecado. Você não é dominado pelo pecado, você não é escravo. Você não vive praticando o pecado. Você vai cair várias vezes, mas você não é dominado. Você vai cair aqui, ó, com espaço longo de tempo. Você vai cair aqui, aí você se recupera. Confessa a Deus, pede a justificação por meio de Cristo. Porque uma vez que você entregou a vida para Jesus, as pessoas também não entendem isso. Você já foi perdoado. Você foi perdoado do seu pecado passado, do seu pecado presente e do pecado que você ainda vai cometer, que Deus sabe que você vai pecar lá na frente. Deus é onisciente. Você ainda vive no corpo de carne, corrompido pelo pecado. Enquanto Deus não tiver um novo corpo, quando na vinda dele, para ele resgatar os seus, ou quando você morrer e ele te ressuscitar, como Jesus ressuscitou, que é o que vai acontecer, e isso é só para quem crê, tá? Porque tem muitos que não creem e falam que é de Deus e que ela quer que você não crê nisso aí. É a própria Bíblia que está falando, é o próprio Jesus. Então Jesus mentiu? Entendeu? Então, aprenda isso daí, certo? Meus amados irmãos, a distinguir, a ter discernimento espiritual, saber quem é de Deus e quem não é de Deus. A pessoa que vive injustiça, que vive fraudando, que vive com maldade, que vive enganando, que vive orientando os outros a enganar, que vive orientando os outros a passar a perna no outro, que não é de Deus, cara. Por mais que ela fale que ele é. Eu não vou falar, ó, você não é de Deus pra ela. Eu não vou falar, mas eu sei. Mas eu me previno contra ela. Eu falo, essa pessoa não é de Deus coisa nenhuma. Entendeu? Cara, eu sei quem é de Deus e quem não é, pelas atitudes. Entendeu? Simples assim. Entendeu? Simples. Entendeu? Você conhece pelos frutos. Jesus falou, conhecereis pelo fruto. Por que ele falou que os religiosos eram do diabo? Você tem que fazer pergunta quando se lê a Bíblia para o texto. Você já se perguntou por que Deus colocou a árvore do bem e do mal lá, no Jardim do Éden? Se Deus é onisciente, certo? Se ele sabia que o homem ia pecar, por que ele colocou a árvore do bem e do mal lá? Para testar o homem. Agora você já se perguntou, será que foi Deus ou foi Satanás que plantou a árvore do mal lá? Do conhecimento do bem e do mal? Não, você tem que fazer pergunta, isso é lícito. Você não está questionando a Deus, você está querendo entender, você está querendo descobrir esse Deus, você está querendo ter intimidade com Ele, você está querendo que Ele te revele as coisas, e Deus não te esconde. Vai ter coisa que Ele não vai te falar porque é desígnio dEle, então você só vai entender na eternidade, você tem que apenas crer e aceitar. Mas vai ter coisas que está tudo aqui na Bíblia. Aí você lê e você pergunta, por que que... Vocês já se perguntaram por que Deus fez o homem no sexto dia? Na Bíblia, 7 é o número da perfeição, que é o número de Deus. 6 é o número da imperfeição. Porque ele já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia que Satanás ia pecar. E por que Deus permitiu? Vocês já se perguntaram? Uma pergunta leva a outra. Aí você vai falar, meu irmão, você está bitolado, você está louco. Tá bom, então continue aí com as suas coisas, aí, com os seus pensamentos. Você vai ver para onde você vai. Entendeu? Cara, você tem que ser questionador, você tem que perguntar. Os discípulos, por que aqueles fugiram lá quando Jesus começou a ensinar sobre salvação eterna, sobre vida eterna, morte eterna, sobre condenação, sobre inferno, sobre céu? As pessoas, elas não estavam interessadas, elas só queriam as bênçãos. E os discípulos queriam. Aí Jesus falou, querem se retirar vós também? Aí o discípulo respondeu, para onde iremos, mestre? Só tu tem a palavra de vida eterna. Eles se interessaram e eles pegaram, mestre, explique-nos essas palavras. É você que tem que se interessar, mostrar o interesse. Quando Deus coloca uma pessoa de Deus na sua vida e você compara com a Bíblia para ver se ela é de Deus mesmo, aí você vê que ela é de Deus, cara, se agarre a ela e colha a sabedoria dela. Seja sábio também.
Não, aí a pessoa foge, por quê? Que ela não quer a verdade? Então o problema é seu, você quer se afundar? Vai você sozinho, não leve eu junto não. Porque aí as pessoas querem a sua amizade, mas ela tá indo pro buraco e quer me levar junto? Vá você. Eu não. Eu não, malandro. Vai você sozinho. Tá o quê, rapaz? Entendeu? Então é isso, irmãos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Qualquer dúvida, quem tem meu WhatsApp particular pode tirar as dúvidas comigo. Eu tenho essa missão. Qualquer momento, se eu não puder atender na hora, eu vou te dar a resposta depois. Eu vou mandar uma mensagem, vou falar, ó, aguarde que agora eu não posso te atender, mas logo te respondo, tá bom? Então, no meu WhatsApp, quem não tem, nas áreas de comentário, pode perguntar aí, tirar as dúvidas. Se eu não ler na hora, mais tarde eu leio, tá? Quando eu puder, porque às vezes eu tenho muitos afazeres também. Então minha missão é essa, ó, outra coisa, eu vou parar o vídeo aqui que já tá longo, tá, irmãos? Meu vídeo tem nessa base, 30, 40 minutos, você costuma, tá? Quem é os novos inscritos aí. Quanto tempo você tem para dedicar para Deus? Pergunto sempre isso. Deixa o like, se inscreva no canal quem não é inscrito, badale o sininho de todos para receber a notificação. Muito obrigado pelos quem acompanha meu canal, que é o canal de Deus, não é meu, eu falo sempre isso, é o canal de Cristo, tá? Avalie que não é aqui não é uma imposição. Se vocês não concordar, eu gosto de vocês do mesmo jeito, tá? Respeito vocês do mesmo jeito, tá bom? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe isso. Eu esqueço de falar, irmão. Compartilhe para o conhecimento chegar a outro. O que você quer de bom para você, compartilhe com os outros. O que você não quer de bom para você, não deseje para os outros, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe e amo todos vocês. Até lá.